ali, ou um bringarage, ou alguma coisa mais para a mente da pessoa. E com essas 6 ervas que iam entrar ali, auxiliares, a pessoa ficava tomando isso durante um mês. Mas aí o que eu normalmente fazia? Eu botava 10 gramas de cada uma dessas ervas. Porque eu garantia que a quantidade que a pessoa ia usar por dia era muito pequena. Mas eu garantia que se a pessoa usasse durante muito tempo, ela ia ter, se o corpo dela estivesse precisando, uma grande capacidade de uso daquele fitoterápico de uma maneira sustentável. E um baixo risco de toxicidade. Nessa experiência do tônico, eu acho que eu tive uma vez que uma pessoa teve um problema assim de tonteira com uma centelha asiática que estava por ali. Não, era 10 gramas. 10 gramas dentro de 100 gramas que a pessoa usava 3 gramas por dia. Então é uma quantidade pequena. Tá? Isso num tônico que reduzia, ficava 300 mililitros de tônico que a pessoa usava, 300 a 500 mililitros de tônico que a pessoa usava, e principalmente direcionando para o horário CAFO, horário VATA, horário PITA. E eu vi que tinha o desafio da pessoa fazer essa redução, etc e tal, mas depois de um tempo eu via que o mais importante era a pessoa conseguir fazer do que exatamente fazer no horário certinho, etc e tal. E também a vantagem desse procedimento é que ao longo das estações essas ervas iam mudando. Então isso criava uma linguagem com o corpo de sempre ter um efeito terapêutico atuando de uma forma direta, mas esse efeito terapêutico ele nunca chegava a saturar o corpo da pessoa por conta do fluxo das estações. Muitas vezes isso parava, 1 semana, 2 semanas, eu não tinha tanto problema. E a minha experiência pessoal, principal de uso de ervas é isso. Eu uso isso como um tônico, principalmente no leite, há mais de 2, 3 anos. Já usei na água também, em alguns períodos. Mas isso, por dar um resultado muito grande em mim, eu vejo que a minha performance de tanto atividade física, quanto atividade mental, quanto nível de energia, faz uma diferença muito grande entre estar usando e não estar usando. Mesmo usando grande quantidade de xaropes, quando eu volto da Índia ou eu fui na Índia, eu vejo que o fato de ser feito decocção e ser feito fresco, não ter conservante ali, é uma coisa que ajuda muito em poder escolher o ano plano também. Então se vai entrar mel, se vai entrar ghee, se vai entrar outras coisas ali, eu vejo que é um resultado simples, relativamente barato, relativamente sustentável e também muito individualizado para o que aquela pessoa precisa naquele momento. Então eu gosto de estudar muito o Ayurveda a partir dessa perspectiva da possibilidade da interação complexa das ervas e não do assim, o que vai acontecer se eu der não sei quanto de estudo. É claro que eu acho válido estudar isso e saber exatamente como é uma pessoa e ter como orientar para fazer isso numa homeopatia. Mas o meu caminho de herbologia vai muito por esse caminho de 100 gramas de tônico para a pessoa, 3 a 4 gramas. Em caso de mulher, às vezes fica 1 a 2 gramas por dia. Tem vezes que usa a cada 2, 3 dias e dá um resultado bom também. Mas, via de regra, o que eu uso comigo é algo em torno nesse sentido, de 3 a 5 gramas por dia, uma vez por dia. E eu vejo que o resultado em termos de limpeza e harmonização de vata pitta kapha no meu corpo é muito considerável. Então, eu acho que é assim que eu vejo muito o estudo e também a utilização de ervas de uma maneira sustentável a longo prazo e promoção da longevidade, não só de reparação de distúrbios. Ricardo, quando você falou certinho, porque a gente aprende que a homeopatia, assim, as doses são um remédio que provoca diarreia, e em tal vai curar diarreia, né? Mas aí quando a gente vai para a matéria médica procurar remédio novo, porque a gente cansa de passar por sempre as mesmas coisas, eu gostei de saber do Gil, eu sinto isso também, eu falo, gente, eu passo por sempre a mesma coisa, né? E aí, mas funciona, e a gente fica na zona de conforto, mas aí não fica. E eu comecei a ver que as indicações das tinturas, que na homeopatia é uma bolinha com risco, estavam ali na maioria dos remédios que eu usava. Você entende? Então, na própria matéria médica, eu gosto de ver, que fica lá no consultório do pequeno, na própria eletrônica. Então, se para aquele conjunto de sintomas que eu usava homeopaticamente, eu também posso usar tintura, então o efeito fitoterápico é o mesmo. Então, aí só os grandes remédios intoxicadores, arsênico alvo, os colicrestos muito tóxicos, muito zônica, né? Que aí a gente segura a onda, não faz, claro, em dose ponderal. Mas o resto dá para diluir tudo. Dá para diluir tudo. E considerando que eu acho que essa energia está mesmo no campo, né, falando de física quântica, o diluir está ali. Porque em termos de sustentabilidade, todo mundo aqui, a gente é muito privilegiado, gente. Esse grupo aqui é seleto, Ayurveda Brasil, né? Porque assim, a maioria não vai ter acesso a um pedacinho de terra para ter sua própria
não tem virilha, blá blá blá. Então o único acesso vai ser numa farmácia. E numa farmácia, para uma pessoa, por exemplo, do pessoal aqui do Rio, do Paniza, aqui de São Paulo, que produz, eles têm, beleza, um campo enorme de produção. Mas quanto que precisa de área de cultivo para que forneça a medicação para o tanto de gente que a gente quer tratar? Ou seja, todo mundo, né? Então, a gente tem que inventar um outro jeito. Eu acho que o chá é uma boa opção e o chá ralo não deixa de ser uma boa opção também. Deixar essas doses mais ponderais, mais pesadonas, talvez para os casos com bloqueio de esrotas, aqueles pacientes com doença mais séria, que, sei lá, não funcionou do primeiro jeito, a gente aperta a mão. Mas tentar suavidade, porque a suavidade funciona. Por que não? E aqui, isso também está no livro do Frolle, aquele Yoga das Ervas, eu acho que é um bom primeiro livro para assim, entrar nesse lugar. Mas ele fala aqui, esse daqui é o do Adreia, né, que já é um livro mais avançado. Quando você pensa numa fórmula ayurvédica, você pensa em vários fatores. Você pensa no fator primário que você está buscando e você pensa nos fatores secundários que dão suporte a esse fator primário. Você pensa como esse processo metabólico vai ser devidamente eliminado, como é que ele não vai causar efeitos colaterais de uma maneira sistêmica, como é que ele vai ser metabolizado e como é que ele vai fazer com que o teu corpo consiga ter um estímulo catalítico, ter um papel enzimático importante. Então, eu acho que é sempre importante a gente relembrar isso do Ayurveda, porque eu acho que a gente muitas vezes acaba ficando numa via muito mais fácil de farmácia de manipulação, 500 miligramas disso daqui, 300 miligramas disso daqui, 250 disso daqui e 150 disso daqui, 3 vezes ao dia antes do almoço. Eu acho que é muito a linguagem do Vasantulada, assim. Eu acho que funciona para ele, mas eu particularmente eu não acredito tanto naquilo. Eu acho que para aquilo que você passa tem um efeito importante, você tem que acreditar naquilo, né? Eu acredito muito nesse aspecto de entender que a alma da planta precisa estar ativa para você ter o efeito dela. Seja na forma do prana, seja na forma da nutrição, seja na forma da crença, tua, da pessoa que está agindo também. Essas coisas elas transformam a Ayurveda em uma perspectiva muito maior do que uma biomedicina. Não só que ela não seja biomédica também, mas ela é muito mais do que isso. E ficar só numa linguagem biomédica é mutilar muito. Perdeu o essencial da Ayurveda comprando. Fechamos? Fechamos. 5 horas. Não. Vamos para essa caixa de Hoje aconteceu uma rodinha de batalha. Então, bora. A gente vai lançar alguma coisa no próximo encontro ou vai deixar isso mais para o... Tem um tema que eu gostaria muito de conversar um dia, que é assim, Ayurveda e dogmas alimentares. E dogmas alimentares. Dentro do próprio Ayurveda e que a gente acaba estudando Ayurveda e tem que lidar, assim. Para estudar isso, assim, sei lá, desde assim, o uso do trigo no Ayurveda, o uso do arroz basmati branco, leite, ghee, pegar esses assuntos assim que são meio... O limão. Né, pegar os temas assim que são meio... E quando a gente vai prescrever uma alimentação, às vezes entra em conflito com as visões mais... Uso de germinados, né? Suco verde. Agora fermentados, né? Hoje fermentados, estudar essas coisas. Gente, usando muito esses fermentados. Vamos estudar esses dogmas, essas coisas alimentares assim, e fazer um encontro. Eu até pensei, pode ser um encontro desse, assim, o arroz basmati que a gente aprende aqui, usa, faz kit, ele faz. Lá ainda quando eu cheguei lá naquela faculdade, lá, ano passado, o povo fala, não, basmati a gente não usa, usa o arroz vermelho, que não sei o que, que usa pra fazer o que? Arroz basmati que usa pra... Que eu falei que aqui no Brasil a gente, no Ayurveda, a gente aprende a usar o arroz basmati. Daí eles falaram que lá não, que a gente aqui
faz o kit, ele faz umas coisas com arroz basmati. Aí ele falou, não, mas o arroz basmati não é bom, ele é pesado, o bom é o vermelho. Eu achava que o vermelho era mais pesado que o basmati. Mas é que talvez o vermelho que ele esteja falando não seja o vermelho que você está pensando, o cateto vermelho nosso. Mas eu acho que aí entra. Eles usam aquele chastichado. Assim no dia a dia para comer lá na escola, todo mundo cozinhava arroz vermelho, os alunos, porque aprende que o arroz vermelho era melhor. Não sei o que lá, e a gente aprendia que o basmati era melhor. Então, mas tudo depende. Melhor para quê? Para quem for. Para ser mais leve.